Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 45 do podcast da Renda Empreendedores. É uma honra, uma alegria te receber aqui nesse lugar e nesse momento em que nós transbordamos algo aqui das nossas vidas, famílias e negócios para de alguma forma contribuir aí com o teu propósito, com a tua jornada e com a tua missão de vida. E tu que é um empreendedor, e eu sei que aqui a gente está falando com muitos empreendedores, líderes que estão buscando algo diferente. Aí, hoje eu trago algo especial e diferente. Tá? Vocês vão conhecer aqui uma pessoa incrível, extraordinária, uma mulher que eu acompanho já há quase 10 anos e a gente às vezes acompanha um pouquinho à distância, às vezes um pouquinho mais perto, mas chegou o momento dela vir aqui para que vocês possam conhecê-la. Renata Miranda. Que alegria, que honra te receber aqui no nosso podcast 45. O prazer é todo meu. Para mim é uma alegria receber esse teu convite, né? A pessoa que fez o prefácio do meu livro, né? Escreveu o Quem Você É e Quem Você Quer Se Tornar. Que honra. Eu pedi para te escrever. Justamente porque a gente tem valores parecidos, né? Valores fortes, parecidos, e a gente se reconhece, né, dentro disso. Então, para mim é uma alegria estar aqui dentro desse trabalho, dentro desse estúdio tão bonito, tão bem estruturado. Ah, que legal. E para fazer esse trabalho que eu acho que cabe a nós de comunicar às pessoas, compartilhar o que a gente aprende, né? Porque só tem sentido o que a gente aprende quando a gente compartilha, né? Bom, a Renata ela faz muita coisa, fez muita coisa, é uma multipotencial. Tá? É a Renata Miranda, tá? Que vocês vão conhecer hoje. Ela tem uma jornada linda aí no serviço público, sim, no empreendedorismo, sim, na inovação, de fato. Educação empreendedora. Educação empreendedora. Autora de 12 livros, já tem 12 livros publicados. Isso. E já se reinventou muitas vezes. Muitas, é minha especialidade. Meu nome é Renata, significa renascida. E eu honro esse nome, porque eu morro e renasço diversas vezes na vida, assim, ó. Não tenho medo de me reinventar. Eu lembro que quando eu te conheci, eu fiquei impactado por aquela palestrante que estava ali. Naquele momento estava nascendo uma palestrante. Ali de início de 2016. Foi quando eu comecei profissionalmente a palestrar. Em 2015 eu abri meu CNPJ. Então, foi a hora que eu entendi que não era mais subir no palco para falar, que eu tinha que ser profissional, sim, em cima de um palco. Então, comecei a fazer isso com mais profissionalismo. Em 2016. Isso. E ali tu já estava publicando teu segundo, terceiro livro. Isso. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido, porque eu sempre gostei de escrever. Então, o meu primeiro livro foi Diário de uma Mãe em Surto, que era assim, era um conto cômico, né? De uma mãe surtando, assim. Então, Relatos da vida real? Relatos da vida real, muito da vida real. Mas com muito pitada de humor, sarcasmo, assim. E eu ajudava a organizar a Feira do Livro da minha cidade. Então, eu queria ter um livro meu. E aí, eu fiz aquele livro e foi o livro mais vendido da Feira do Livro daquele ano, assim, ó. Porque ele estava muito engraçado, ele era muito... Mas eu não tinha propósito. Eu vou escrever um livro para fazer todo... Imaginando um branding, sabe? Imaginando... Eu não tinha esse conhecimento, assim, o que eu quero me tornar e que tipo de livro eu tenho que escrever para ser referência num determinado assunto. Não, eu escrevia por prazer, aleatoriamente. Então, depois eu escrevi o Divórcio, Finanças e Filhos, também uma situação pessoal, foi quando eu conheci o coaching e comecei assim, preciso contar para as pessoas que funciona e que a gente organiza a vida com o olhar do coaching. Só que o coaching banalizou de um jeito, daí eu lancei vários livros nessa linha do coaching. Banalizou de um jeito que todo mundo fazia curso de coaching de final de semana, e a gente que fazia... Já se apresentava como coach? E aí banalizou aquilo, e eu digo assim, não, mas peraí, eu fiz um curso de 6 meses, eu fiz um curso pesado, isso realmente funciona. E eu não quero me comparar com uma pessoa que foi ali no final de semana e tem o título de coach. Então eu parei de usar esse termo. E aí tu passou a usar qual termo? Aí eu fui fazer psicanálise, porque no coaching eu entendia a pessoa do ponto A para o ponto B, daqui para frente, e eu precisava entender a pessoa daqui para trás. Então eu disse, eu vou me aprofundar, vou fazer formação em psicanálise,
E aí vou me tornar psicanalista, atuando com as pessoas muito com essa linha do coaching, mas sem falar coaching, entendeu? Porque quando tu fala, as pessoas já reviram os olhos. Esse final de semana, ou algum tempinho atrás, eu tive uma imersão onde eu vi um cara que era o cara que não só revirava os olhos, ele não gostava dos coaches, mas aí ele recebeu um certificado de coaching e ele gostou das habilidades, das competências. Ele não gosta do título, mas ele gosta do resultado. O coaching é maravilhoso, Só que assim, a palavra banalizou. Virou piada, entendeu? Então eu não falo. Eu tenho curso de coaching de tudo que tu pode imaginar. Financeiro, carreira, master coach, mas eu não falo. Então, assim, mas é uma metodologia maravilhosa. E que a gente, depois que tu aprende, tu não tem mais como desver. Né? Não. Então, a gente brinca, tem como desver? Não tem como desver. Então, assim, isso muda a tua vida. E a gente organiza sempre. Eu tô sempre pensando assim, não tô satisfeita, vou recalcular a rota. Como é que eu faço para me reinventar? Como é que eu faço para onde que eu quero ir? E aí vem a questão também que pesa muito para mim, que é a brevidade da vida. Eu comecei a perder pessoas no caminho. E essas perdas que foram acontecendo me marcaram muito. Me trouxe urgência de vida. Então, eu sou muito... Quando eu falo assim, que eu vou me reinventar com facilidade, claro que não é da noite pro dia uma coisa leviana. Por exemplo, essa minha última separação, eu levei 8 anos maturando. Então, as pessoas olham e dizem, ela mudou de novo. Não, teve sofrimento, teve dor. Foi todo um processo. Infecção. Mas eu não tenho medo de ir lá e dizer, agora chegou a hora, eu vou me reinventar, entendeu? Eu quero te fazer um convite, para voltar no início, tá? Qual é o início? Onde tu nasceu, quem são teus pais. Então, vamos aproveitar aqui nesse episódio para registrar um pouquinho da tua história, tá? Da tua história de vida, para depois a gente falar dos resultados que tu conquistou. Tá? Eu tenho algo para te contar que eu não te contei ainda e que vai marcar a tua importância, por que tu tá aqui nesse momento, por que eu te convidei, vou te contar. E eu quero que tu conte das tuas conquistas e também daquela derrota. Dos pontos de dor que nos fazem crescer. Então, conta pra mim enquanto eu vou te servir uma Oriente Kombucha. Oriente Kombucha, olha só, fiquei curiosa. Tu já experimentou kombucha uma vez, né? Kombucha, ela pura, assim, tipo, uma coisinha boiando ali com a água. A kombucha caseira. Caseira. Aquela que tem os micro-organismos ali, tem o Scooby, que é uma colônia de bactérias. Isso, que é tipo kefir, só que numa outra versão, né? Exato. Porque eu sabia que tinha muitos benefícios e eu queria emagrecer. As pessoas falaram que era maravilhoso para emagrecer. E aí foi quando eu provei. Mas assim na garrafinha é bem melhor. Essa aqui é a Oriente Kombucha Japão. A Oriente Kombucha é a kombucha aqui de Santa Maria. Brindar até, vou te esperar para brindar. Vamos brindar. Sucesso e saúde. Vamos provar. Na garrafinha é bem melhor. Mais leve. E também porque ela é gasificada aqui, assim, fica gostoso de tomar. Fica prazeroso de tomar. Muita gente está substituindo sucos industrializados, refrigerantes, por essa bebida que ela é uma bebida que ela é boa para digestão, para os intestinos, para o processo de desinflamação, enfim, ajuda em vários... Isso, então, que ela beneficia no emagrecimento, né? Porque desinflama. Ela era chamada na China antiga de chá da imortalidade. Ai, mas olha então só. Agora mudou de figura. Por isso que tem um cálice bonito, chá da imortalidade. Não é para qualquer um. Não, tem mais de 2.000 anos, e hoje está crescendo muito o consumo no Brasil e no mundo, né? Graças a esse conjunto de benefícios. E assim na garrafinha fica melhor. E ali ela é saborizada, né? A kombucha ela é o chá verde ou chá preto, que recebe aquela colônia de bactérias, açúcar demerara, e aí a colônia de bactérias vai consumindo aquele açúcar, vai fermentando, e aí vai diminuindo o teor de açúcar, e aí depois saboriza. Nesse caso, foi saborizado com maçã e framboesa. É mais agradável de tomar, porque assim, quando eu fui tomar a que me deram, tinha um negócio boiando, sabe? Tipo uma gelatina. E não era meio
vinagrado, assim, meio amargo. E aí eu parei por ali, entendeu? Mas assim fica mais fácil. Vamos levar lá para gostoso. Caçapava, a Oriente Kombucha, que tá pertinho, já tá em algumas cidades, indo para algumas cidades. Mas ela fica bem agradável de tomar. Tu nasceu em Caçapava? Nasci em Caçapava. Na cidade ou no campo? Na cidade. Na cidade. Na cidade. E em 1980, 11 de janeiro de 1980, vou fazer 46 agora. E filha de funcionários públicos, minha mãe trabalhava na Emater, meu pai na prefeitura. E aí, então, a concepção dos meus pais, o que era? Tu é servidora pública, então agora tu não precisa mais nada nessa tua vida. Tá resolvido. Tá resolvido. Então, quando eu decidi empreender em 2015, abri meu CNPJ para ser palestrante, treinadora comportamental, a minha mãe chegou e disse, mas o que tu vai se incomodar com contador, com nota fiscal? Porque a minha mãe é contadora, né? Pra que tu vai fazer isso? Tua vida tá tranquila. Isso que tu já era administradora concursada Na Unipampa. Na Unipampa. Isso. Tu já era administradora da Unipampa. Por ser filha de funcionários públicos, eles achavam assim, ó, tá, passou no concurso público, então agora tá com a vida feita. E eu decidi empreender. Então, para eles, foi uma coisa muito fora. Sim. Então, de que a pessoa vai abrir um CNPJ para se incomodar? Porque, assim, ó, dentro dessa minha trajetória, eu fui morar em Porto Alegre quando eu era adolescente. Aí, então, eu tive toda aquela experiência de estagiária, porque eu estudava administração hospitalar na Unicinos, e aí trabalhava numa clínica de radiologia, na Serdil Radiologia, lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre, tu morou em Porto Alegre? Morou 4 anos em Porto Alegre. Então, um dia eu fui assaltada, de manhã cedo, com uma faca de cozinha. Assim, ele não fez nada, ele só me mostrou faca, mas aí já foi suficiente para me impactar psicologicamente. Sim. E eu quis voltar para o interior. Eu não queria mais a vida lá Isso com quantos anos? Com 19 anos. 19 anos. E aí eu disse, vou transferir minha faculdade para Urcamp, em São Gabriel, e vou voltar para Caçapava e ir para São Gabriel todo dia e voltar. Fiquei 5 anos indo todo dia e voltando para fazer administração de empresas. Ok. E aí eu me casei com 21 anos. Eu casei muito nova, assim, ó. Casei com 21 anos, tive filho com 24 anos. Com 30 anos, eu decidi, que eu já cheguei a essa conclusão, o casal tem que andar junto. Ele tem que ter os mesmos valores e eles têm que caminhar juntos, assim, ó. Não pode fazer isso aqui. Porque tu começa a fazer isso aqui, daqui a pouco tu tá aqui, o marido tá aqui, tu não reconhece mais a pessoa. Eu não reconhecia mais quem era aquela pessoa. Muito diferentes. Então, depois de 11 anos, eu me separei. Foi meu primeiro divórcio. Daqui a pouco eu vou estar aqui contando pra ti que nem a Gretchen, né? Conga. Mas assim, ó, foi meu primeiro divórcio. Aí eu casei de novo. Quanto tempo depois? Aí, com 32 anos. Com 32. Então, aí, tu logo depois que tu se separou, tu já casou. Aí eu casei, mas assim, eu queria muito ter 2 filhos. Nem que fosse produção independente, mas eu queria ter 2 filhos. E o meu ex-marido queria ter um filho. E aí a gente teve a Marina, então. E agora que eu me separei dele de novo. Agora, depois de 14 anos. Né? Aí passou aí o tempo de namoro, casamento, juntando tudo. Deu 14 anos. E aí, mas foi uma relação muito bonita. Foi uma relação, assim, é muito difícil se separar de uma pessoa que tu acha legal. E ele é uma pessoa muito legal. Mas aconteceu a mesma coisa. A gente começa a se desconectar, tu começa a fazer cursos, a tua cabeça começa a abrir, tu começa, sabe, a ter 1000 coisas diferentes dessa outra pessoa que tem outros interesses. Então, houve essa ruptura de novo. Isso, para mim, trouxe uma clareza de que o que serve para ti, talvez não seja a maneira de viver para mim, sabe? Então, a metodologia é diferente da minha. Eu comecei a aceitar as coisas, de que cada um tem a sua crença de vida, o seu esquema de resolver a sua vida, e a gente sofre muito por causa das crenças limitantes. A gente fica assim tentando agradar o que prometeu para o padre, o que prometeu pro, sabe, que era para até que a morte me separe, mas gente, não dá para ser até quando a infelicidade me separar, sabe? Eu comecei a me questionar. Então, me separei de novo. Mas, voltando nesse meio tempo aí, que 2015 eu resolvi empreender, justamente para buscar a vida que eu tinha no primeiro casamento, que era uma vida alto padrão. Porque eu fui meio burra, assim, ó, quando eu fui me separar. Eu deixei tudo pro meu ex-marido e disse, eu não quero nada. Aquele orgulho, sabe? Não quero nada, eu só quero meu sobrenome de volta, pode ficar com tudo. Burra.
E aí, o que aconteceu? Eu fui começar do zero a minha vida, eu precisava fazer minha casa, eu precisava ter minhas coisas. E eu via que só com o serviço público eu não ia conseguir fazer, para ter aquele padrão de vida de novo. Eu precisava empreender. E ali eu comecei a me descobrir e comecei a ver que eu era muito boa em cima de um palco, atuando com palestras. Por que eu vi isso? Porque eu dava aula na universidade e via que as pessoas tinham pânico de falar em público. E eu, para mim, fico extremamente confortável, tanto com 5.000 pessoas, quanto com 500 pessoas, quanto com 5 pessoas. Eu comecei a ver que isso poderia ser um CNPJ, porque eu tenho naturalidade e facilidade para falar. Não tenho inibição. Então, lancei como CNPJ e aí comecei também como treinadora de educação corporativa. E comecei a atender supermercados, rede de supermercados, assim. Comecei a trabalhar muito, muito, muito e fazer muito dinheiro. Comecei a gostar de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não, fazer dinheiro que a gente não ganha. A gente faz e a gente se rala para fazer. Então, quem fala que ganha dinheiro, não ganha. Então, assim, fazendo dinheiro, eu comecei a realizar os meus sonhos. Viajar para a Europa, conhecer o mundo, poder proporcionar para os meus filhos que conhecessem essas coisas, sabe? E depois que tu sofre um tipo de um abuso psicológico, que eu sofri no primeiro casamento, tipo, você sem mim não é ninguém, né? Sim. Aquela coisa tu desenvolve em ti aquela coisa assim, ó, eu vou fazer dinheiro, eu vou crescer, eu vou conseguir realizar os meus sonhos, vai dar certo, e eu vou meter a cara e vou fazer. Então, eu experimentei isso e gostei. Tu gosta do dinheiro, tu gosta de chegar na concessionária e comprar um carro zero, banco de couro cheirosinho. Tu começa a gostar dessas coisas, só que o que acontece? Tu começa a se perder de ti. Eu me perdi de mim. Aí tu se perdeu de ti. Por quê? Por excesso de trabalho. Eu comecei a não estar tão presente em casa, eu tinha 2 filhos, os meus filhos ainda, eu falo, eu tinha 2 filhos em casa, né? Porque agora meu filho mora em Porto Alegre, faz faculdade lá. Então, assim, ó, ele estava no início da adolescência, minha filha pequenininha, e eu fui me perdendo da importância de estar presente em casa. Porque eu estava fazendo dinheiro. Então, eu digo assim, ó, estou fazendo dinheiro, mamãe está fazendo dinheiro, vocês estão bem assistidos. Não, mas eles queriam a mãe, eles queriam a presença da mãe em casa. Sim. Então, isso me trouxe muito aprendizado, porque assim, ó, deu tempo ainda de virar esse jogo e ficar presente Conseguiu voltar. No presente dos meus filhos, mas foi difícil essa... E o ponto da virada foi... Burnout. Teve um burnout. Como que eu reconheci o burnout? Mas era assim, ó, eu me reunia às 4h30 da manhã, só para te ter uma ideia do fluxo. Eu tinha 3 CNPJs, tá? Então, era assim, a editora, a Renove e o Instituto Renato Miranda. Então, para me reunir com o pessoal da Renove, era às 4h30 da manhã. Então, a gente ia para a SIC, que era o nosso consultório, nosso escritório era lá. Então, a gente se reunia às 4h30 da manhã, 8 horas eu tinha que estar na universidade, eu cumpria as 8 horas na universidade, aí eu atendia psicanálise, 1 hora, eu tinha 5 clientes por semana, era 1 hora. E aí, eu entrava no auditório 7h30 e saía às 10. Bah. Aí eu chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa. Não via filho aí. Não via, eles estavam sendo criados, coitadinho. Então, assim, ó. Isso durou quanto tempo? 8 meses. Tá, 8 meses. O suficiente para estourar? O suficiente para eu começar a perceber, assim, começou a estourar tudo, porque era marido reclamando, era filho reclamando, era mãe, a gente não te vê. E eu ainda atendia os supermercados, os negócios no final de semana. Então, era assim, para fazer treinamento corporativo. Então, tu entra num looping que tu diz assim, ó, tu se empolga com o fazer dinheiro, que tu esquece que tu tem que parar, tu tem que dormir, tu tem que descansar, tu tem que parar para contemplar o pôr do sol, tomar o teu chimarrão, curtir a tua lareira, conversar com os teus filhos, estar presente no presente dos teus Agora, filhos. o que é legal é te ouvir que foi 8 meses, não foram 8 anos. Foram 8 meses, mas foi horrível. É. Então, assim, ó, eu entrei no burnout, eu experimentei 2 burnouts na minha vida. E por que eu sei? Porque, como psicanalista e como, assim, ó, eu não tinha mais vontade de levantar da cama. Então, eu dizia assim, vou ter que ir para lá dar aula de novo. E aí, eu tomava um banho e ficava muito tempo tomando banho, pensando, que saco, vou ter que ir lá dar aula de novo. Aí, eu comecei a chorar. Aí, eu começava, cada vez que eu tomava banho, caía um monte de cabelo, de estresse. Aí, eu comecei a ter problema no estômago. Aí, foi estourando tudo, até que estourou uma trombose. Eu tive uma trombose e pressão alta.
E aí eu tive que ficar 31 dias em cima de uma cama, parada. Eu que sou ligada no 440, parada. Não podia me mexer. Só podia ir no banheiro e tomar um banho. Só. E quando eu fazia isso, eu ainda ficava assim, passando shampoo no cabelo, dizendo, será que é agora que vai me dar uma embolia? Será que é agora que vai me dar... Sabe? Porque não podia deslocar o coágulo até desmanchar. Então, eu não podia me mexer. E aí eu vi que a minha vida continuou. Minha filha estava indo no colégio, as pessoas estavam... E eu ali, parecia uma morta-viva na cama, olhando tudo acontecer. E eu disse assim, não vale a pena. Eu fiz todo esse dinheiro. E para que eu fiz esse dinheiro se eu estou deitada em cima de uma cama com medo de morrer? Então, foi o primeiro tapa na cara. Eu levei um tapa na cara, assim, ó. Ficar presa em cima da cama. Então, ali eu comecei a rever, assim. Aí veio a pandemia. E o meu ex-marido é zootecnista. Então, ele disse assim, ele recebeu uma herança do pai dele. Ele disse, vamos empreender, vamos para a pecuária. É o sonho da minha vida criar ovelhas. Não me fala em ovelha, porque eu me traumatizei para sempre. Se tu me dá uma ovelhinha minha carne predileta. Se tu me dá uma ovelhinha de Natal. Aquelas que tem no Durasnar. Não gosta nem do churrasco de ovelha? Nem churrasco. Não, um espinhaço de ovelha com mandioca. Não sou da ovelha. E agora eu peguei... O Guilherme lá... Eu peguei pavor. Pingou o dentinho. Mas o que acontece? Nessa experiência, me trouxe muito aprendizado do empreendedorismo rural. Porque ele começou, então, com 700 ovelhas. Em vez de começar com 100, ele começou com 700. Básico. E elas deram cria. Virou 1.400, 1.500, gemelares algumas. Uau. Então, o que acontece? Com um empregado e a gente morando na cidade. Então, a gente ia no final de semana. Então, não dá. Tu tem que morar no lugar para te cuidar das ovelhas. E aí, mas foi na pandemia. Então, tava todo mundo meio fora na pandemia. E eu achava ótimo ir para fora. Por quê? Porque eu tinha que ficar presa em casa. Então, lá fora, eu tava fazendo mestrado na época. Minha filha aprendendo a ler. Tudo junto. Então, eu dizia assim, eu montava um escritóriozinho para ela embaixo da árvore. Potencializei a internet. A aula online, ela aprendendo a ler online. Todo mundo na pandemia. Então, assim, o contexto tava interessante. Porque lá fora eu tava ao ar livre. Andando a cavalo, fazendo bolinho, cuidando do jardim. E ali eu me curei da aceleração que eu tive nas empresas. Por quê? Porque eu contemplei, eu fui para a natureza, eu cortava grama, eu meditava, eu ficava na rede. E ali eu experimentei a parte de saúde mental, a parte de conexão consigo mesma, sabe? De meditação, de se voltar para Deus, de se apegar a alguma coisa superior e ter a certeza que vai dar tudo certo e o que tiver que acontecer vai acontecer, sabe? Aquela coisa de tocar a vida. Então, trouxe essa experiência, durou 2 anos. E me trouxe uma coisa que não sai mais de mim. Eu preciso parar para olhar o pôr do sol. Aconteça o que estiver acontecendo, eu preciso, assim, terminou um evento, eu digo assim, para aí que agora eu preciso ver o pôr do sol, agora eu vou dar uma parada aqui. Vou dar uma parada. Por quê? Porque eu entendi que nós somos feitos de hormônios, né? Quimicamente falando, a gente é feito de cortisol, adrenalina o tempo inteiro. De repente, tu precisa jogar ali o que eu chamo de dose, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, para equilibrar esse estresse. Sim. Senão tu adoece. Então, da onde que vem essa minha visão? De tudo que eu passei. Da experiência real. E aí, com esse perrengue na pecuária, o que acontece? Veio a seca, muita ovelha morrendo. Cada vez que eu chegava no campo, tinha ovelhas mortas, assim, né? Tipo, um na boca do gavião, um cordeiro na boca do gavião, outro no chão, outro numa carcaça. E na minha cabeça, era um barulhinho de caixa registradora, assim, tchiplim, 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 dinheiro indo embora. Dinheiro indo embora. Então, assim, em prejuízo, nós tivemos 1.200.000. Quando eu me dei conta, assim, vamos passar a régua e vamos encerrar isso aqui que tá demais. E como é que eu pago essa conta? Eu não devo para ninguém, eu não admito dever para ninguém. Deus me livre. Deus me livre alguém abrir a boca e dizer, Renata caloteira, morro. Então, assim, nem que eu tenha que dar aula, assim, de manhã, de tarde, de noite e dormir 2 horas, mas eu pago as contas. Porque eu acho que o teu nome é a coisa mais importante que tu tem. Tu tem que honrar muito o teu nome. Então, o que eu fiz? Tirei um consignado, aí a servidora pública me ajudou, né? Aí, tirei um consignado, está aqui, vai ter a programação, vou pagar todo mundo. E vou dever para o banco, e vou negociar com o banco o resto. E aí, como é que eu faço para levantar esse dinheiro que talvez numa vida inteira uma pessoa não levanta? Só que quando tu tem um leão correndo atrás de ti, tu levanta.
Aí eu fui para o marketing digital. Isso era que ano? Foi ali 2020 a pandemia, né? Então, 2022, eu já estava ainda no digital. Eu estava no digital, mas eu estava fraquinha no digital. Então, assim, ó, eu precisava intensificar, aprender tráfego. Eu precisava aprender como chegar os meus anúncios na pessoa certa para comprar os meus cursos. Então, eu comprei mentoria do Pedro Sobral, meu Deus do céu, virei subido. E aí eu disse assim, eu preciso dar um jeito de vender os meus cursos no digital. Então eu comecei a vender, gravar os cursos, e aí começam os erros no empreendedorismo, que é isso que vai fortalecendo a gente, né? Isso que as pessoas têm que ter em mente, que o empreendedorismo, ele é um gráfico tem muitos poucos, a ascensão ela vem muito pequenininha, tu leva muito tombo. Mas quando dá dinheiro, faz assim, depois de um tempo que tu sofreu. Então assim, ó, tu fica ali remando, eu digo, meu Deus do céu. Mas só que a gente, depois que a gente experimenta ter dinheiro, a gente não volta mais atrás, a gente quer fazer dar certo. Então tu só muda a técnica, mas tu experimentou, tu sabe que não tem outro caminho para fazer dinheiro. Eu vou ser só servidora pública, mas é que eu quero aquela vida que eu experimentei sendo empreendedora, entendeu? Empreendendo. Pegando uma fala tua mesmo, depois que tu aprende a fazer dinheiro, tu só não faz dinheiro de novo se tu não quer fazer, porque tu sabe fazer. E os tombos te deixam com uma resiliência muito interessante, porque assim, ó, quando acontece uma dificuldade, mas isso é marolinha. Tá louco, eu devi 1,2 milhão, aí eu pago. Aí agora só vou pagar. Vendo 3 palestras aí, tá pago essa coraça. Porque tu desenvolve essa coraça. Isso é interessante. Então, assim, muita gente se deprime, muita gente se suicida, por causa de que chega num ponto que não vê saída. Sim, não vê alternativas. Então, né? assim, é interessante que a gente traga isso para a mesa, para poder dizer para as pessoas, sempre tem uma saída, só que tu tem que honrar a tua palavra e chegar para quem tu tá devendo e dizer assim, vamos negociar isso aqui, porque eu não tenho de onde tirar agora, mas eu vou dar um jeito. Mas e não enfiar a cabeça na terra, que nem avestruz, e dizer, não vou olhar para isso. Agora, tem uma parceira nossa aqui, que é a nossa treinadora no Master Coach com PNL. Ela usa uma expressão que ela diz o seguinte, ó, se no braço não tem músculo, então você não pode pegar muito peso. O que acontece é que muitas vezes tu tá ali sem condições de suportar aquele peso. E aí quando eu te ouço falando que tu usou o digital para alavancar os teus resultados, e aí eu quero só um dado. Quando foi a primeira vez que tu vendeu um curso online? Qual foi tu lembra do teu primeiro cliente online? Quem foi? Eu lembro. Quando foi? Que produto foi? Foi o Mulher Águia. Mulher Águia. 997 o ticket. Em que ano? Foi em 2022, eu acho. 2022, ó. Em março de 2016, tu foi a primeira cliente de produto online da rede de empreendedores. Olha só. Isso é uma coisa que tu não sabia. Não Tu não sabia. Tu é a número 1. Isso ninguém aqui sabe. Entendeu? Ninguém aqui sabe. Né? E tô te contando no episódio 45 aqui da Rede Empreendedores. No nosso, depois de uma busca de 2010 estudando digital. Em 2010 eu me voltei ali, a gente ainda estava no Orkut, e eu comecei a estudar um pouquinho como fazer link patrocinado e como fazer site, e aí acabei conhecendo HubSpot, e acabei entrando numa lista do Érico Rocha, que era do Pro Leilões em 2010, e aí em 2011 eu decido sair do serviço público e empreender, empreender lá em Santo Ângelo. E aí olha o tempo, e aí eu vou entrar num assunto que eu sei que é um assunto que te agrada e que é uma área de estudo, ter uma área de estudo e de competência tua também.
Mas ok, olha só, 2010 eu decido empreender, 2012 eu compro um primeiro infoproduto, eu coloco a mão no bolso ali e de 2010 até 2012 eu estava aprendendo nos gratuitos, certificação da HubSpot, isso e aquilo, e o que tinha gratuito. O Conrado Adolfo liberou em 2010 um e-book com 600 páginas chamado Plano B. Não sei se tu chegou a ouvir disso, se alguém ouviu aí. Para mim foi impactante eu baixar um e-book de 600 e poucas páginas com uma riqueza de conteúdo. Por isso que eu honrei no meu primeiro livro. O Conrado Adolfo foi o número 1. E o Érico Rocha foi o número 2. Tá? E aí em 2012 eu comprei o Insider Digital, que foi o primeiro produto que ele lançou. Eu comprei. E aí, em 2015, eu comprei a fórmula de lançamento. E em 2016, eu faço um lançamento em março, um hiper lançamento semente. E a dona Renata Miranda é a primeira que passa o cartão. Olha só. No Congresso Nacional de Marketing e Vendas Online. Eu gravei um depoimento para ti. Tu gravou um depoimento lindo, generoso. E aí... E foi muito legal. Foi muito legal. Foi um produto muito bem feito. E aí eu tava em dúvida quem tinha sido o primeiro, se era tu ou era o Rodrigo aqui de Livramento. E aí, no tempo, tu foi a primeira. Olha só. Entendeu? Os dois compraram o mesmo produto. Foram 16 vendas que eu fiz naquele hiper lançamento semente. Né? E tu tá lá. Olha que legal. Como uma pessoa que fez a primeira venda é uma coisa extraordinária, né? É extraordinário. E aí, mas olha o tempo. Eu te conheci através de um infoproduto. Sim. Eu só sabia que tu estava lá atrás da tela depois que tu veio para frente como cliente. Sim. Né? E aí tu tá me contando que o digital ali 6 anos depois foi uma alavanca. Uma alavanca. Foi como eu consegui pagar essa conta. Muito legal. Terminei de pagar essa conta em janeiro desse ano. Mas assim, como que eu ia levantar 1.200.000 se não fosse através disso, entendeu? Que legal. Foi um algo a mais. Eu vi que eu sou capaz. E eu vi que dá certo. Porque assim, ó... Mais uma vez, né? Mais uma vez. Mas assim, ó, eu vi assim, ó, eu ficava desconfiada. Eu disse, mas não é possível, todo mundo consegue, eu não consigo. Aí eu tentava, não conseguia. Só que é aquilo assim, ó, quando o leão tá atrás de ti, e tipo, tu tem que fazer, tu grava o que for. Eu virava a noite gravando o Mulher Águia, só que daí tu começa os erros. Eu gravei 96 horas aulas do Mulher Águia. Então eu entregava um conteúdo de 9 módulos, riquíssimo, porque eu queria dividir com as pessoas tudo que eu tinha aprendido. Só que as pessoas não querem. As pessoas, elas querem específico, uma coisa curta, rápida, elas não querem profundidade. Então, por mais que eu tenha vendido Mulher Águia, eu comecei a ver nos feedbacks. Eu não passei do 3º módulo, porque ele tem muito conteúdo, não consegui dar conta. E mas é ruim muito conteúdo. Eu comecei assim, mas meu Deus, eu estou passando tudo que eu sei. E eu comecei a ver que foi um erro. Aí eu gravei de novo, aí eu fiz o digital, aí eu lancei eu tinha lançado o livro Mulher 40+, que foi dentro de uma crise existencial que eu tive. Eu vi que eu estava mudando muito. Tava assim, algo está acontecendo comigo, eu tô mudando muito. Mas foi na tua transição dos 40? Foi quando assim, tu fez 40? Tudo isso estava acontecendo junto, assim, ó. A minha transição 39, 40, 41, eu escrevi o Mulher 40+. Porque eu queria escrever só nos picos de crise existencial. Então, eu só queria escrever, até como psicanalista, eu queria escrever e pesquisar sobre aquilo que eu estava sentindo naquele momento. E botar no livro. Então, quando eu não estava pensando nisso, eu deixava o livro de lado. Quando eu entrava em crise de novo, eu vinha para escrever de novo e pesquisar sobre aquilo que eu estava sentindo. E por isso que ele vende tanto e por isso que as pessoas se identificam. Porque elas falam, parece que tu tá dentro da minha cabeça. Porque eu descobri a teoria dos setênios dentro desse livro. Que é aí que eu queria chegar. Então, a gente pode até voltar nisso só para eu fechar a ideia aqui. Né? Mas assim, ó, eu descobri a teoria dos setênios, que a gente muda significativamente a cada 7 anos. Os teus valores se alteram. Então, aí tu entra em crise. Então, eu escrevendo esse Mulher 40+, eu comecei a lançar o Mulher Digital na Prática para mulheres 40+, porque eu vi que... Comecei a dar aula na UX, no paralelo, para liderança para a geração Z. Então, eu vi que a Mulher 40+, tinha dificuldade de mexer no digital. A 40+, estava no meio de um caminho
aprendendo a lidar com o digital. As mais velhas não tinham noção nenhuma. E o pessoal novo da geração Z estão familiarizados. Então, assim, ó, eu vi que eu tinha que falar com 40 a mais. Então, eu comecei a vender curso para Mulher 40 a mais. Aí, eu comecei a vender e paguei essa conta de 1.200.000. Foi no Mulher 40 a mais. Foi no Mulher 40 Não, e ali no Mulher 40 a mais, tu teve uma ascensão no digital enorme. O meu Instagram chegou a 105 mil pessoas. Agora ele está em 95 porque eu desacelerei total. Então, as pessoas vão saindo, né? Mas eu cheguei a aparecer na Band, minhas coisas na Band, viralizava, chegava em 4 milhões de visualizações. As pessoas gostavam das coisas que eu estava falando, das reflexões, das coisas. Só que assim, ó, aqui, o número de seguidores não enche barriga. O número de seguidores não quer dizer que tu vendeu muito. Quer dizer que tu tem um número de seguidores. Sim. Aí eu comecei a virar influencer. E eu comecei a encher o saco daquilo. E aí as pessoas diziam assim, vou te mandar uma caixa de não sei o quê. E aí tu faz a propaganda. E eu, fazia a propaganda. Ah, mas tu tem que fazer tantos vídeos. E eu comecei a ficar meio, sabe? Eu digo, não gosto que me mande. Não gosto. O perfil não diz que é influente dominante. Eu não gosto que a gente me mandando. Já comecei a encher o saco daquelas coisas que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, não quero mais fazer. Quando eu vi, eu estava influencer vendendo não sei quantos produtos. Eu comecei a me perder de novo de mim. Mas eu fiz dinheiro. E aí eu entro de novo, pago a conta em janeiro e começo assim, ó. Tá, mas o que eu faço, afinal? O que eu faço? Eu não quero mais fazer isso. Eu tô cansada. Eu não quero mais gravar. Eu não quero mais... Eu dava mentoria. E as mentorias eram caras. Era 8 mil a minha mentoria. Então, assim, ó, eu tinha que ficar 6 meses com aquela criatura. Entende? Aí, desculpa as pessoas que me contrataram, mas assim, ó... Cansou. É cansativo tanto para a pessoa quanto para mim. A pessoa não queria mais também. Lá pelas tantas, ela já estava assim, a gente tem reunião, né? Tu chega uma hora que tu tá atendendo tantas na mentoria que tu diz, deu para mim. Então, hoje, se tu me pedir uma mentoria, eu vou dizer assim, não, Maurílio, eu não dou mais mentoria, não aguento. Eu não aguento. Porque eu cansei. E aí eu me entendi, Maurílio, e eu acho que é muito útil para as pessoas saberem disso, como uma mulher multipotencial, que também descobri isso de tanto desistir das coisas. Desistir, entre aspas, porque eu concluía, mas eu não queria seguir com a mesma coisa na minha vida. Sim. Então, eu fiz o dinheiro, vi que eu era capaz, paguei a conta e disse, quero ver meu pôr do sol, quero tomar meu chimarrão na beira da lareira. Quero desacelerar. Só que E depois vou para o novo projeto. Só que a minha natureza é ser acelerada e estar cheia de coisa para fazer. Sou uma workaholic, de certa forma. Só que eu tenho que ficar sempre puxando o meu freio. Então, eu canso. E quando eu descanso, eu quero ir de novo. E aí, eu comecei a estudar sobre isso. Que agora a gente pode linkar com a teoria dos setênios. Por eu ter estudado para escrever o livro Mulher 40 a mais, eu sabia que a cada mudança de ciclo, uma nova Renata estava emergindo e com novos interesses. E aí eu descobri a multipotencialidade. E o que vem a ser? Por estudar carreira, eu comecei a ver, tentando me entender. Eu comecei a ver que dentro da carreira existe a carreira linear, tipo um médico que se forma em medicina, faz uma especialização em ginecologia, obstetrícia e morre sendo isso na vida. Ele sabe tudo sobre isso. E quando alguém fala nesse assunto, ele é a sumidade naquele assunto e é um nome que vem na cabeça das pessoas. Isso é uma carreira linear. Só que eu tenho uma carreira escama de peixe, que a gente chama, que é a multipotencialidade. Tu não é especialista num assunto, tu sabe muito de vários assuntos. Porque quando tu se interessa por um assunto, tu mergulha de cabeça naquilo e tu não é raso naquilo. Tu sabe muito daquilo, porque daí tu se apaixona, tu bota o foco e tu fica 6 meses só falando daquilo e querendo saber daquilo e aquele é o assunto que te desperta e tu vai pesquisando. Passou 6 meses, tu lançou o projeto, experimentou, aí tu já começa a olhar pro lado e dizer assim, mas isso aqui não tá mais me preenchendo. Uhum. Eu quero outra coisa. Aí tu começa outra coisa. E aí tu vai formando uma escama de peixe. Então, por isso que eu digo, o que tu é, Renata? Dentro dessa minha linha aqui, reta, cheia de escaminha de peixe, assim, ó, de várias coisas que eu sou. Olha, o que me mantém sempre igual é que eu sou palestrante, escritora e servidora pública. Isso não muda. Eu tô há 18 anos dentro da Unipampa
e fazendo extensão universitária em educação empreendedora. Isso não muda também, eu gosto do assunto educação empreendedora. E escrevendo agora sobre liderança, educação empreendedora, sobre a mulher no contexto da liderança. Então, as coisas que estão me interessando e que nunca mudou dentro desse eixo. Mas na escama de peixe, eu fiz até terapia holística. Tem noção que eu sou formada em todos os níveis de reiki. Eu atiro o reiki para as pessoas na plateia, elas nem sabem. É para jogar uma energia boa para elas. Então, assim, terapeuta holística, psicanalista, administradora, palestrante, escritora. Eu gosto de editar vídeo. Eu gosto de tantas coisas. Eu gosto de jardinagem. Eu gosto de fazer mandalas. Só que, assim, como eu tô cansada do empreendedorismo em si, continuo com o meu CNPJ de palestrante e escritora, eventualmente vendo uma palestra, com o maior prazer do mundo, vou lá e palestro com o maior prazer do mundo, eu tenho muita satisfação de palestrar. Isso eu tenho certeza que eu vou morrer fazendo. Isso não sai de mim. Mas, no serviço público, eu vi que serviço público, o servidor é servir a comunidade. Eu precisava servir a minha comunidade, usando a minha potência. E como eu tenho potência na comunicação e potência na educação empreendedora, eu vi que através da educação eu poderia pegar toda a informação, toda essa bagagem que eu tenho e conectar os municípios da Fronteira Oeste de Campanha, através da educação empreendedora, para desenvolver a região, através da universidade, que está presente em 10 municípios. Com isso, começaram uma avalanche de oportunidades na minha vida. Então, veio o Inova RS Fronteira Oeste de Campanha, me convidou para fazer parte do Comitê Estratégico e Técnico. Então, hoje, a gente pensa em implantar inovação na Fronteira Oeste de Campanha através da educação empreendedora. E aí eu vi que, dentro da Escola Técnica Agrícola, eu conseguia articular a educação empreendedora voltada para o turismo rural. E que isso é muito forte na nossa região do Pampa Gaúcho. O turismo rural, a parte e carente, porque a gente tem uma potência e todo mundo se intitula metade pobre do Rio Grande do Sul. Uhum. Só que a gente é muito rico. A gente tem muita potência. O que está faltando? Educação empreendedora. É desenvolver os nossos jovens para que eles sejam protagonistas, para que eles assumam o protagonismo do campo que eles nasceram. Ao invés de ir embora para ganhar meia dúzia de pila em Porto Alegre. Ah, eu vou para a capital. E aí eu ganho meia dúzia de pila e vou ser feliz. Não, tu vai ficar, tu vai prosperar e tu vai gerar emprego e renda e vai dar certo, entendeu? Só que eu preciso te ensinar a fazer isso. E aonde eu consigo fazer isso? Na Escola Agrícola. Tu tá dedicada a isso? Eu tô dedicada a isso 2026, 2027, basicamente, para o projeto Montes Bárbaros, que é implantar a educação empreendedora, turismo rural e tecnologia no agronegócio, dentro das escolas técnicas agrícolas. Através das escolas estaduais. Da Escola Técnica Agrícola Estadual. São 28 no estado. 28. Só que a gente não consegue atender os 28. Então, o que a gente vai fazer em 2026? Aplicar um piloto com essa Pava Dom Pedrito, porque são somente 2 escolas no Pampa Gaúcho. Então, eu vou atender o Pampa Gaúcho. Das 28, somente 2 são... no Pampa. No Pampa. Na região do Pampa. E o resto se espalha pelo estado. Então, o Fronteira Oeste está dentro do Pampa. Sim, mas assim, ó. Que tal? A Fronteira Oeste, ela tá... Se tu pegar a BR-290 para baixo, é Pampa Gaúcho, tá? Para ficar mais fácil de entender o mapa. Tá. Então, assim, ali eu só tenho 2 escolas agrícolas. Então, eu vou atender as 2 escolas agrícolas num piloto para implantar a educação empreendedora, turismo rural e tecnologia no agro e capacitando os professores. Olha que interessante o que eu faço. Eu pego e entro com liderança humanizada para os gestores e, como eu fiz o curso de Felicidade no Trabalho de Harvard, que tem online, Sim. Eu fiz aquele curso e é maravilhoso. Então, assim, depois daquele curso, a minha visão da felicidade no trabalho virou prioridade. Tu tem que ser feliz para entregar. Senão, tu não consegue. Tu não consegue entregar o teu melhor se tu não está plenamente satisfeito no teu trabalho. Então, eu comecei a trabalhar a teoria dos setênios na escola, olhando para o professor que está quase se aposentando e que ele começou lá atrás numa disciplina e vai morrer naquela disciplina. Então, ele já perdeu o brilho, porque não faz mais sentido. Então, eu chego para ele com um projeto de inovação
e digo assim, ó, através da tua disciplina. Por exemplo, vou dar um exemplo de um professor de português que odeia da português. Eu levantei o perfil... Já está cansada. Eu fiz o levantamento de perfil comportamental e eu vi que ela não tinha o perfil de inteligência linguística e ela a vida toda deu aula de português. Isso é muito comum, né? Ela tinha uma inteligência naturalista com musical. E ela disse que foi ficando, porque era a disciplina que deram para ela e ela vai se aposentar ali, falta 3 anos para se aposentar. Mas ela nunca gostou de dar português. Aí a importância da felicidade no trabalho. Quando eu joguei na mesa assim, ó, bom, isso aqui tá errado, assim, ó, não tá batendo o teu perfil com aquilo que tu faz, tu não tá feliz mesmo. Isso aqui não tem nada a ver contigo. Então, por que não dar aula de português embaixo de uma árvore, já que a tua inteligência é naturalista? Nós vamos fazer um auditório embaixo da árvore e tu pode entrar com violão, cantando música. Tu tem uma inteligência musical também e tu vai transformar a aula em algo musical. E ela, para mim, era uma coisa óbvia. Ela me olhou assim, eu nunca pensei sobre isso. E ela está fazendo projetos incríveis. E ela está fluindo. Então, estou trabalhando, porque ela está numa fase atual da vida que ela quer deixar legado, que é a fase da teoria dos setênios. Então, já não é mais pelo dinheiro, é pelo legado. Então, a gente vai virando essas chavinhas na medida que a gente vai amadurecendo, biologicamente. Então, ela quer deixar um legado. Eu disse para ela, tu vai se aposentar deixando a marca da professora que fez a diferença nessa escola, da professora que aquela turma nunca mais vai esquecer das musiquinhas que tu criou, da professora que marcou os alunos. E aí, aquela pessoa desmotivada, de repente, está milhão dentro da sala. E isso eu estou fazendo com todos os professores. Cada um dentro da sua UEP, que é a unidade o UEP é a unidade de... Ensino produtivo, produção, porque daí tem a parte da ovinocultura, a parte do leite, por exemplo. Na escola de Caçapava, eu entro com o Geoparque Caçapava no contexto e vou transformar a escola numa escola modelo Geoparque. Então, para transformar numa escola modelo Geoparque e atingir não só as escolas agrícolas, e atingir as escolas municipais e as escolas, todas as escolas particulares, todos que quiserem ir na escola modelo Geoparque, ver como que funciona, então eu criei uma trilha pedagógica, onde tu vai entrar no tratorzinho e tu vai sair passeando nas trilhas. Então vai ter o horto medicinal, onde tu vai ter assim o chazinho é por parte do corpo, o chazinho que é pro fígado. Toda aquela horta é de chás pro fígado. O chazinho da dor de cabeça é uma mandala. Sim. Então cada pedaço da mandala. Tu desenhou esse projeto? A gente foi junto com os professores, a gente foi criando. No centro fica a água quente, tipo aquelas quentuchas que tem nas costas. E tu pode servir o teu chazinho na hora. Aí tu vai saber, enquanto isso, o professor vai explicando as propriedades medicinais dos chás. Tu tem uma aula, tu é interdisciplinar. Tu tem uma aula, conhece o chazinho. Aí a escola produz doce de leite, biscoitos, tudo que ela sempre produziu, assim. A gente criou, então, o selo Montes Bárbaros, por causa da Serra do Santa Bárbara, que fica na frente da escola, que abraça a cidade inteira. E a gente fez um selinho do Montes Bárbaros. Só que aí a gente viu que estava se transformando em microprojetos. Então, ficou montes de projetos bárbaros no fértil solo da educação. Porque se transformou numa coisa, num quebra-cabeça de 1000 peças, assim, ó. Se transformou na metodologia raio de sol. O centro é o Montes Bárbaros. E cada raio de sol é um projeto. Só que ele começou a encher de raio. Então, assim, ó, o professor da piscicultura quer botar tanques redes e criar tilápias do pampa. O professor da avicultura quer fazer ovos de galinhas felizes. Isso está acontecendo. Tudo está acontecendo. Ovos de galinhas felizes para trabalhar o bem-estar animal e mostrar para as crianças como é que é um ovo caipira, a qualidade do ovo caipira, porque não tem aquela judiação que tem nas granjas de galinha apertada, não sei o quê. Então, tu consegue trabalhar várias coisas. Começou a tomar uma proporção que nem eu tinha noção do tamanho que aquilo estava. E aquilo foi me empolgando. Foi me empolgando porque assim começou a nascer muitas coisas, possibilidades, e ver a mudança comportamental dos professores, eles empolgados, os alunos empolgados, criando. Aí eu descobri alunos que fazem trabalho em coro. E aí eu disse assim, tá, mas se tu colocar o símbolo do Geoparque Caçapava ou uma identidade territorial, tu agrega valor a esse teu chaveiro, por exemplo, e tu pode cobrar mais caro.
Então, a universidade bota dentro de um ônibus e leva nas feiras pelo estado todo mundo que tem selo de geoproduto. Perfeito. Então, eu estou transformando os produtos da escola em geoprodutos. A gente pegou biscoito comum e botamos assim, a cidade trabalha com preguiça gigante, que é o megatério, o ET caçapavano, que é por causa dos estudos ufológicos que tem no céu menos poluído de interferência artificial, né? E qual outro? Cactus, que é da região. Então, a gente pega os 3 elementos e joga no contexto. Então, o biscoito agora é em formato de cactus, em formato de ET, em formato de preguiça, para trazer a identidade territorial. Isso agrega valor na hora de vender. Então, a escola está criando uma cara geoparque, aí vai ter a Geovaca. E é tudo vinculada à escola modelo. Isso. Essa primeira escola. O piloto. O piloto. Mas Dom Pedrito já não vai seguir Geoparque Caçapava, ele vai ser outro modelo. Já vai ser um outro modelo. Mas esse modelo, ele engaja hoje, envolve quantos professores e quantos alunos estão inseridos 270 hoje. Alunos Na ETERG Caçapava, tá? Entendi. Mas, assim, e Dom professores? Pedrito, os professores, eu não sei ao todo, mas eu trabalhei com 25. Mas não estavam todos presentes ali, porque eles estavam ou em aula 10, ou quase dando outra aula. Mas assim, Dom Pedrito, o que é a metodologia? Trabalhar identidade territorial. Em Dom Pedrito, nós vamos trabalhar a identidade territorial de Dom Pedrito. E dentro do livro, para eu atingir as 28 escolas, eu preciso fazer um livro falando a metodologia e dizendo o que funcionou, o que não funcionou no piloto. Então, ali no livro, eu vou dizer o que tem de identidade territorial na tua cidade que tu pode explorar, entendeu? Vai ser assim a coisa. Perfeito. Então, eu consigo atingir as 28 escolas técnicas agrícolas do Estado, através da GPT. Esse projeto, ele segue algum modelo que já veio para vocês executar? Ou foi sendo criado agora. Tudo sendo criado agora. À medida que as coisas estão acontecendo. E aí eu estou registrando tudo para botar no livro. Perfeito. Porque tem coisas que estão funcionando, tem coisas que não estão funcionando. Eu digo, isso aqui não dá, isso aqui tira. Mas eu vou contar no livro que isso foi feito e não funcionou por isso. Porque aí a pessoa vai ler e ela vai ver, de repente na região dela dá certo. Mas entende? Eu preciso passar por aquele caminho e contar como é que foi o caminho. Só que o que acontece quando a gente chega no governo do estado para pedir dinheiro, porque as escolas não têm dinheiro. Então, assim, é tudo no amor. Extensão universitária é tudo no amor. Então, a gente não tem diário para viajar, a gente não tem... Então, a gente faz no amor. A gente vai... então, vou dar um jeito de ir com o meu carro. Então, é assim que a gente faz. Só que aí entra o propósito e o meu setênio. Eu estou no setênio de querer deixar legado. Então, parou de ser a Renata que busca dinheiro. E por isso a importância da gente se conhecer e por isso a importância de saber o teu setênio. Porque antes eu era a pessoa com sangue no olho que me matava de trabalhar. E aí eu quero dinheiro. Agora eu não sou mais essa pessoa. Eu sou a pessoa que quer deixar legado. Então eu sou a pessoa que hoje tenho consciência assim, que se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz. E eu sei que eu marquei um monte de gente fazendo um monte de coisa que mudou a vida daquelas pessoas, daqueles alunos que passaram por mim. Porque assim, é incrível. É incrível o que tu faz através da educação. E a gente acha que, é coisa bobinha, né? Tu vai lá dar uma aula, não sei o quê. Passa um tempo, o aluno te encontra e diz assim, Renata, tu mudou minha vida com aquela carta do futuro. E eu nem me lembrava do aluno, porque é tanto aluno que passa por mim. E eu disse, que carta do futuro? E ele, uma vez eu fui na Unipampa, tu fez a carta do futuro. Tu fez eu escrever para mim mesmo e tu ia me mandar pelo correio. Era com a BB Comunidade, essa carta do futuro. E aí eu me comprometi em fazer 5 coisas. E aí tu fazia eu assinar e que tu ia mandar um ano depois. Eu guardava todas as cartas e fazia eles endereçarem para casa deles. E dali um ano eu mandava para casa deles. Ele disse que quando a carta do futuro chegou, eu estava fumando maconha com um monte de amigo. E eu olhei aquela carta e não tinha feito nada das 5 coisas que eu tinha botado ali. Eu vi que eu tinha perdido 1 ano da minha vida parado fumando maconha. E aí eu vi que eu tinha que procurar um emprego, porque eu me lembrei da aula que tu falou em contágio social e que a gente era a média das pessoas que estavam nos cercando. E eu vi que era tudo umas porcaria na minha volta. E ali eu fui pegar um emprego e ali eu comecei a trabalhar no supermercado de empacotador e nunca mais fui maconha. E tu mudou minha vida com a carta do futuro. E eu fiquei impactada, porque eu digo assim, eu nunca imaginei que ia ser toda... Quando eu fiz, mas eu vi que eles não estavam muito interessados, sabe? Aqueles adolescentes, assim.
Mas eu fiquei pensando, se eu mudei aquela pessoa já valeu. Então, isso me empolga para fazer as outras coisas. Porque é aquela história, se eu morrer hoje, tem que valer a pena o meu hoje. Tá? Tem que valer a pena o que eu fiz até aqui. Então, não é mais dinheiro. Aí tu diz assim, Renata, vamos gravar um podcast, tu pode vir aqui? Posso. E venho. Por quê? Porque eu sei que em algum momento alguém vai ver esse podcast. Eu já vou ter até morrido, de repente vai estar no YouTube. Já pensou? E no Spotify e no YouTube. E se tu curtir aqui o episódio e compartilhar com alguém, vai chegar mais gente. Então tu se torna eterna compartilhando essas coisas e que em algum momento alguém vai ver e que vai refletir e que vai mudar a vida dela. Vai. Isso faz valer a minha vida. E por isso que eu gosto de escrever livros. E por isso que eu gosto de gravar os podcasts. E por isso, porque tu fica eterno. Então, assim, e tu faz uma coisa de útil, né? Não fica uma coisa inútil, fica uma coisa útil. Então, tu faz valer a tua existência, sabe? Isso, para mim, é o que mais me importa nesse contexto. E, fora isso, as relações que tu vai fazendo com as pessoas, né? Networking. Tu olhar para onde tem pessoas que vale a pena olhar. A gente perde tempo com gente que não vale a pena. A gente tem, e eu já detectei, não sou só eu, é todo mundo. Todo mundo tem uma criatura que quer puxar o teu tapete. Todo mundo tem uma criatura que tem inveja de ti por isso, por aquilo. Todo mundo tem alguém que fala uma calúnia de ti que não tem nada a ver só porque tu tá usando óculos escuros e salto alto. Entendeu? Ela não gostou. Tá de salto alto e óculos escuros, já bastou. Já é uma nojenta. E não te dá a oportunidade de conhecer, sabe? Então, baseado nisso, vai ter um grupo que te ama, um grupo que te odeia, um grupo que não tá nem aí pra ti. Olha pro grupo que te ama. Foca no grupo que dá certo. Foca onde tu é produtivo. Foca onde faz diferença o teu trabalho. E o resto não olha. Só não olha. Não precisa olhar. Segue. Olha através disso, entendeu? Vai através e segue o teu caminho, plantando as tuas sementes, de modo que se tu morrer hoje, eu saio daqui, vou atropelada ali, ó. As pessoas vão dizer assim, mas ela fez tanta coisa legal, né? Ela foi uma pessoa que fez a diferença. Ai, que pena, né? Que morreu. Porque tem uns que morrem e a gente diz, ai, graças a Deus que morreu. Não vai fazer falta. Então, é sobre isso, entende? A gente fazer um trabalho que faz diferença e dentro da universidade eu estou conseguindo ser multipotencial por causa do método Raios de Sol. Eu consigo, então, fazer vários projetos dentro de um só. Então, eu consegui ser o camaleão que eu sou. Me entendi como multipotencial, tá tudo certo. Eu não sou especialista, ultra, mega, blaster, não sei o quê. Não, mas eu tenho muito a compartilhar em vários raios de sol. E isso me torna diferente. Porque a gente tem que entender assim, ó, cada um de nós somos únicos. É uma única arcada dentária, uma única digital. Então, o teu jeito de fazer as coisas te torna único. Então, não é tu querer imitar alguém porque tá funcionando. Não. É tua pegada, é como tu faz as coisas. Se não existe, cria. Faz uma coisa nova, faz do teu jeito, faz a coisa acontecer do teu jeito. Mas isso ninguém fez. Tipo, as pessoas me falam muito. Isso não existe dentro da universidade, que isso quer fazer uma agência de desenvolvimento regional. Isso não existe. Digo, mas não existe, mas a gente pode fazer. Mas tu cuidou 16 anos do RH, da gestão de pessoas. Tá, mas agora eu vi que eu funciono melhor na extensão. Porque eu comecei a me entender. Eu sou um perfil influente, dominante, que gosta de falar. Não sei se tu percebeu. Não deu para notar, né? Não. É o tipo de convidado aqui que me dá muito trabalho, né? Eu não deixo o entrevistador entrevistar. Mas estamos aqui para te ouvir. Palestra. Então, assim, eu sou um perfil que gosta de falar. Deixa eu tomar água. E aí, tenho a liderança do dominante ali. Mas o meu dominante é relativamente baixo, não é muito alto. Então, eu deixo as pessoas liderar. Eu gosto de tacar fogo e dizer, vai, sabe? E eu não gosto daquele trabalho de preencher planilha,
do estável e conforme ali. Eu não gosto de ficar... E era o que eu fazia. Férias, planilha de férias, não sei o quê. E eu vi assim, cara, eu tenho um potencial enorme para oferecer para o serviço público. Só atuando articulação política, só conversando com as pessoas, palestrando. Agora eu lancei uma palestra Cresça Onde Estiver. Não interessa onde Que coisa linda. Cresça onde estiver. Porque assim, ó, não precisa ir para São Paulo. As pessoas falam pra gente, por que tu não vai para São Paulo? Porque eu não quero ir para São Paulo. Mas tu só vai crescer se tu for para São Paulo. Quem disse? Isso é tu que acha. É tu que acha. É uma opinião tua. O teu crescer é diferente da minha linha de pensamento. Eu já fiz dinheiro e eu já vi que dá para fazer dinheiro, mas eu não quero morar em Alphaville, em São Paulo. Que eu ouvi, né, uma vez o Pablo Marçal dizendo, tem que morar em Alphaville, vir para São Paulo. Eu digo, não tem que nada. Não tem que nada. Eu posso morar em Caçapava, ter um terraço com o pôr do sol mais lindo do Pampa Gaúcho, tomar meu chimarrão e ficar feliz com isso. Muito feliz. Né? Tá? E fazer umas viagenzinhas de vez em quando, assim, não precisa toda hora. Que não necessariamente precisa incluir Alphaville no roteiro. Entende? Então a gente tem que parar dessa coisa de querer o que o outro quer. Exato. Isso é lindo. Modelo de vida dos outros. Tá tão bacana te ouvir, assim, e tem tanta conexão de propósito. Eu creio que Deus une propósitos, né? E a gente não está em Santa Maria, não está em Caçapava, não está onde estivermos aí, por acaso, né? E é possível fazer a diferença onde estamos. A gente tem um lema aqui na rede que é transformar-se para transformar. A gente tem uma missão de transformar vidas, famílias e negócios, só que tem uma vírgula começando com a própria transformação. Sim. Né? Muitas vezes a gente está olhando pro resultado, está olhando para o outro, está olhando pro mercado, mas não está fazendo esse movimento que ele pra si. Que é olhar para si, o nos conhecer a nós mesmos, né? O conhece-te a ti mesmo. Sim. E a partir daí tu vai ter muito mais clareza e assertividade nos passos. E quando a gente conversa com alguém que já está nessa fase, nesse ciclo, né, de transbordo, delegado, né, de realmente olhar para de que forma é possível contribuir com... É muito legal quando tu tem essa visão de que é possível, onde estamos, fazer diferença usando todo esse repertório, porque essa tua carreira espinha de peixe, ela te trouxe uma musculatura e uma capacidade de lidar com diferentes problemas da vida real. Uma resiliência. Uma resiliência multifacetada, que te dá condições de ir lá em diferentes áreas, seja nos chás, seja na piscicultura, seja na pecuária, né? Seja na própria educação. Entendeu? Não, e a gente também, dentro do empreendedorismo, entender que o autoconhecimento é fundamental. Porque assim, ó, a partir do momento que tu sabe o teu potencial, para de perder tempo onde não é o teu potencial. Por que eu fui me meter com ovelha, mano? Não tem nada a ver. Por que eu fui gastar meu tempo com aquilo, entendeu? Mas vamos arriscar. Não, mas é feio o tombo. Pega o teu potencial, pega o que tu faz bem, o teu talento, e bota toda a tua energia naquilo. Pra que eu vou mexer? É que nem quando eu resolvi patinar. Que a minha filha disse assim, vai ter uma apresentação de mães e filhas na patinação, eu queria que tu patinasse. Mas eu não tenho inteligência sinestésica corporal. Não tenho, é zero. Rosca. E aí o que rolou? Rolou que eu quebrei o braço em 2 lugares e o cóccix. Então, Puxa vida. 15 dias de patinação e me arrebentei. Então, assim, eu não tenho inteligência sinestésica. Por que eu fui lá fazer aquilo, entendeu? Aí depois ela disse assim, mãe, mas agora tu se recuperou. E eu disse, não, tu vai aprender a ter frustração na tua vida. Eu não vou me quebrar de novo. Essa tu não vai ter para contar quando tu crescer. Mas assim, a gente também tem que entender que quando não é pra gente o negócio, não é pra gente o negócio, não insiste. Olha pro teu ikigai, né, que é o teu sentido de vida, o teu propósito, aquilo que tu faz bem, com aquilo que tu ama fazer, com aquilo que tu pode ser pago para fazer, aquilo que o mundo precisa. Aí tu bota a tua energia nisso. O que eu fui mexer com ovelha? Entendeu? Não era o meu ramo, não é minha expertise, não é... Então, assim,
Às vezes a gente quer diversificar demais e se perde da gente. Então, se eu sou boa em XPTO, foca em XPTO para criar múltiplas fontes de renda. E XPTO explora todos os talentos do XPTO. Mas não fica inventando outra coisa nada a ver, porque além de tempo, tu perde dinheiro. Então, por isso a importância de se conhecer. Não adianta tu querer abrir uma padaria, porque o João da esquina tem uma padaria e tá prosperando. Se tu não gosta de fazer pão, tu não gosta de acordar às 4 da manhã para fazer pão. Aí a gente precisa olhar pra gente primeiro, para depois decidir, eu vou empreender aqui porque aqui é o meu chão, aqui eu domino, aqui eu tenho conhecimento para poder fazer dinheiro a partir disso aqui. E não me aventurando, porque é muito desafiador empreender. Tu tem que pagar a DARF, tu tem que pagar não sei o quê, tem vezes que tu só paga e não entra nada. E tu desesperado, diz, meu Deus do céu, mas o que vai ser? E aí, quando tu tem site, quando tu tem Elementor no site, quando tu tem o contador, quando tu tem, daí tu diz, mas tá aí, só sai. E quando é que entra? Entendeu? Começa a dar um desespero. Então, tu precisa ter essa consciência do autoconhecimento. É uma base, é uma base sólida. Agora, claro que essa jornada do autoconhecimento ela é uma jornada que longa e é muito lindo. É algo que eu descobri os setênios e os ciclos de 7 anos nos meus 40 anos. Certo? Nos meus 40 anos. Estava em crise dos 40 anos também. E aí eu tenho visto alguns olhinhos brilharem e algumas pessoas se atentarem a essa verdade universal de que o tempo também é agente da transformação, Sim. É parte do processo de transformação. E quando eu olho para quem trabalha no campo, trabalha no agro especialmente, que tem essa realidade de que a terra precisa ser preparada, precisa ser adubada, que a semente tem que ser plantada e que tem um tempo para germinar e que tem fatores que fogem externos, do controle, fatores externos. Eu acho tão lindo. E aí ontem eu ainda falava para um mentorado meu, dizia o seguinte, ele com uma dificuldade de avançar em alguns clientes agro. Eu digo, cara, isso é uma grande oportunidade que tu tem para conhecer mais do ser humano. Entendeu? Porque quando tu está diante de alguém que lida com o tempo, Sim. com uma visão mais e com risco, o alto risco, de uma forma ele acaba desenvolvendo uma sabedoria e uma inteligência, né? A sabedoria porque ele precisa se voltar para aqueles fatores que ele não controla. E aí nós chamamos de Deus os fatores que de Deus é aquilo que saber que a gente é bem pequenininho. No trabalho da Byron Katie, ela separa, foi uma grande descoberta, separa as coisas que eu controlo, as coisas que o outro controla e aquilo que só Deus controla. E quando tu tá diante de alguém que trabalha com agro, ele tem o fator que foge do controle dele. E a gente faz essa analogia que a vida é feita de safras, né? Com as suas colheitas, com as suas esperas, com as suas perdas. E então tu não precisa esperar chegar lá nos 40 anos, se tu tem menos que 40, para entender que há tempo para todas as coisas. Né? Agora, quando tu chega no ciclo de 40 anos, não adianta tu querer te forçar a fazer algo. Né? E a gente entra numas que a gente não se submete mais. Não se submete mais. Com 21 anos que tu tá na fase que tu precisa provar a tua competência, tipo, eu sou capaz. Tu aguenta o tranco, tu aguenta ser humilhação, tu aguenta ser... A gente passa cada perrengue como estagiário. A nossa geração mais do que a geração atual, né? Eu vejo pelo meu filho. Mas assim, eu sou bem mais resiliente. Às vezes ele me conta uma coisa e eu digo, mas só isso. Mas isso aí não era nada quando eu tinha a tua idade. Mudou. Mas assim, a gente estava disposto... Eu trocava milho verde por vale transporte para não dizer para minha mãe que eu estava com fome, porque senão ela ia fazer eu voltar de Porto Alegre, porque essa pava, né? Então eu trocava e ia a pé, caminhava horrores e trocava o vale transporte por milho verde na Salgado Filho ali. Isso, hoje eu conto e digo que bom que eu passei por isso, porque toda vez que eu passo na Salgado Filho, eu lembro, hoje no meu carro, com ar-condicionado, eu lembro quando eu estava assim, na parada do ônibus, eu dizia, um dia eu vou passar dentro do meu carro olhando para essa parada do ônibus, dentro do meu carro olhando para a parada do ônibus.
E isso eu vou sentir assim, ó, que eu progredi, que eu evoluí. Aí toda vez que eu vou entrar na Mauá, em Porto Alegre, eu olho pra parada do ônibus e lembro quando eu tava nos passe livre, quando eu passava os perrengues, ouvindo piadinha quando eu entrava no ônibus, sabe? Então, assim, ó, essas coisas vão nos tornando fortes, vai nos lapidando com aço, sabe? A gente vai se tornando uma pessoa que dá valor para as conquistas, para o progresso, e, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar da nossa pequenez, que de uma hora para outra o jogo termina. Então, quando a gente fala em Deus, eu tenho uma visão de Deus assim, ó. Eu sou um grãozinho de areia diante do universo, diante de Deus, pela grandiosidade de Deus, porque Ele que comanda. Se acabar o jogo, acabou o jogo para mim. Se eu tiver que me acidentar, acontecer uma coisa, eu ficar inválida, acabou para mim. Ele, entendeu? Tudo isso aqui, ó, acabou. A gente não tem poder sobre isso. A gente é muito pequeno. A gente não tem um comando. Ao mesmo tempo, eu sou gigante porque eu tenho Deus. Então, ao mesmo tempo que eu sou pequena, eu sou gigante porque eu tenho Deus. Então, eu sempre coloco assim, ó, peço força. Ah, quebramos, tá feia a coisa. Mas eu tenho Deus. Quando meu sobrinho morreu num acidente de carro, a minha filha tinha 20 dias, então minha filha tá com 11 anos. Então, assim, ó, ele foi levar os cavalos, a semana farroupilha, foi levar pra fazenda, um cavalo se soltou, ele foi pegar o cavalo e foi atropelado, ele e o cavalo, e a pessoa que atropelou ficou tetraplégico. Tinha 19 anos, o motorista. E a namorada do meu sobrinho estava grávida de 4 meses. Então, hoje tem o João Marcos, né, na nossa família, que a gente ama, assim, ó, que ficou do Marquinhos. Aquela morte me trouxe urgência de vida, me trouxe a percepção de que acaba o jogo, numa terça, às 19 horas, o teu telefone toca, acabou para ti, não tem o que fazer, entendeu? E me trouxe a convicção de que se não fosse a minha espiritualidade, se não fosse a minha crença em Deus, de saber que se aconteceu é porque tinha que acontecer e que Ele me dê força para aguentar o tranco, eu não sei o que ia ser, entendeu? Porque é nessas horas que tu vê que faz total diferença a crença da força divina por trás das coisas que te acontecem. Então, tu tem uma... É como se tu dissesse assim, não, é do jogo, eu preciso seguir. Eu preciso ser forte, eu tenho que fazer minha família toda levantar, eu preciso fazer minha irmã levantar, porque ela perdeu o filho. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu chegava com o meu bebezinho, eu ia lá visitar minha irmã todo dia até o antidepressivo fazer efeito. Então, por quê? Porque a gente não está no mundo a passeio. A gente está aqui por uma missão. A gente tem que fazer diferença na vida das pessoas. A gente tem que fazer diferença na nossa vida. A gente tem que usar o corpo que Deus nos deu da melhor forma possível, sem detonar ele, sem judiar ele. E eu judiei com um excesso de trabalho. Mas pelo menos eu não bebi, né? Não me droguei. Mas assim, a gente precisa honrar Sim. a nossa capacidade cognitiva, a nossa inteligência, os amigos que a gente fez, Sim. as pessoas que nos cercam. E tudo isso tem a ver com Deus, entendeu? Nessa trajetória. Então tem tudo a ver. Então, quando as pessoas falam, tu fala de Deus no empreendedorismo, mas tem tudo a ver. Como é que tu aguenta ser um empreendedor pagando imposto se tu não acreditar em Deus do teu lado para te dar força? É muito perrengue na vida do empreendedor. Só que é aquilo. Pergunta se alguém quer largar o empreendedorismo. Ninguém quer? Não, depois que aprende o caminho, depois que experimenta. Ninguém quer. A gente pode levar no paralelo. Eu levo paralelo, serviço público e CNPJ. Isso é uma coisa que eu creio que já deve ter ficado para alguém que captou, e eu vou dar um zoom nisso, que é o fato de tu conseguir não só conciliar as duas coisas de uma forma muito interessante, conseguindo, inclusive, viver momentos em que tu está mais disposta a se envolver mais com as palestras, com produzir mais livros, fazer novos projetos externos. Às vezes tu tá numa outra pegada e tu conseguiu ser uma intraempreendedora ou uma empreendedora dentro do serviço público, que é uma das áreas que é mais
carente e ao mesmo tempo tem muitas oportunidades Sim. aí para você empreender. Sim. Tem resistências culturais, como em todas as famílias, em todas as empresas, em todas as organizações, porque a gente quer se manter fazendo a mesma coisa, né? O nosso cérebro, ele o tempo todo quer te levar para o caminho mais fácil, o caminho mais confortável. Então tem essa resistência, e óbvio que no serviço público tem resistência, mas ao mesmo tempo tem estruturas que estão ali disponíveis. Muitas vezes não é o dinheiro do orçamento mas já está lá o prédio, já está lá a energia elétrica, já estão lá os contatos que muitas vezes estão ali. As pessoas estão precisando que alguém vá lá e taque fogo, né? E tem gente que pode se afinar contigo aqui, que são pessoas que têm uma boa comunicação, são pessoas que têm ali aquele desejo de tocar as outras pessoas e de impactar as vidas de alguma forma, né? E a gente pega muita gente do serviço público sem o brilho no olho, no piloto automático, e eu vejo ali uma grande oportunidade. Então tu é um exemplo que veio nessa primeira temporada aqui de alguém que é bem-sucedida, é uma mulher bem-sucedida em muita coisa, é bem-sucedida na editora, é bem-sucedida nas palestras, é bem-sucedida no mercado digital, entendeu? É bem-sucedida no serviço público. Então... Eu tenho um lema que eu digo assim, ó, se não tá ótimo, eu faço ficar. E vai melhorando cada vez mais. Tá ótimo, eu faço ficar. E às vezes tá uma droga, entendeu? Mas eu faço ficar. Eu faço ficar bom. Aí, tipo, quebramos. E aí, como é que eu faço pra ficar ótimo? Tem que pagar essa conta. Aí, quando tá uma droga, como é que eu faço pra ficar ótimo? Então, eu tô sempre me reinventando, porque eu busco ficar ótimo. Então... E assim melhora, não melhora? Exatamente, porque tu foca na solução. Tem gente que encontra assim, ó, um problema para cada solução. Tem gente que é especialista em criar um problema para cada solução. E eu sou o contrário, eu busco solução para cada problema e aquilo que não tem remédio, o remediado está. Tipo, eu não vou mais sofrer por isso. Eu perdi tanto dinheiro, Maurílio, na minha vida, que se eu começar a pensar, eu corto os pulsos. Mas eu perdi o dinheiro, mas eu fiz. E tu ganhou. E tu fez e fez mais do que perdeu. Sim, e hoje eu te digo assim, ó, tu quer fazer? Mas tô cansada, não vou fazer tudo que eu fiz lá atrás, entendeu? Mas eu gostei de fazer, então eu acho que eu vou no meio termo. E aí pode ser que ano que vem eu esteja multipotencial, eu esteja assim, eu acho que eu vou dar mais uma loqueada e vou lançar tal coisa. Mas eu me entendi que eu me reinvento. Só que eu não fico vibrando na dor. Aqui entra Enneagrama. Entra o tipo 7 no Enneagrama. Eu sou 37 ou 73, eu não sei ainda, porque eu empatei 15 pontos no 3, 15 pontos no 7. Então, eu sou uma pessoa que foge da dor. Por um lado, é ruim, porque eu não quero olhar para os problemas. Às vezes, tu tem que olhar para o problema e viver aquele luto. Eu não quero olhar para a dor. Eu penso assim, ó, onde é que está a minha paz de espírito, e eu vou para lá e não quero vibrar aqui. Então, eu não fico muito tempo ali, vivendo luto. Não, vira a chave e vamos embora. Isso é tipo 7 que faz. O lado bom é que o tipo 7 é extremamente otimista, gosta de se divertir, gosta de prazer e diversão, é movido a pessoas otimistas também. A gente não gosta daquelas pessoas que não sorriem, aquelas pessoas que ficam... Eu tenho pavor. É o influente do disco também. Pavor de tu fala e a pessoa não mexe o semblante. Que coisa horrível. A pessoa parece que não te entrega emoção. Aquilo me agonia de uma maneira que eu só me afasto, entende? Eu gosto de quem dá gargalhada. Eu gosto de quem dá risada. Às vezes a pessoa, coitada, é introspectiva, ela não quer dar risada, né? Mas eu me afasto dela igual porque eu não gosto. Então, assim, ó, é tu se conhecer e tu pegar e focar na solução, e focar que a vida pode ser melhor, e focar que a vida é feita de fases, que às vezes tu tá numa fase bem ruim mesmo, e tu vai ter que olhar para isso e ver onde é que eu tenho que arrumar para ficar bom. E aqui entra até a vida pessoal como exemplo. Porque
eu não tinha noção do que ia acontecer. Eu fiquei 8 anos maturando ali para me separar. E eu não tinha noção do que ia acontecer. Por exemplo, eu me preocupava muito assim, meu pai, minha mãe, minha filha. Minha filha era a minha maior preocupação, de como é que é minha filha. E também com aquele estigma. Putz, eu já me separei uma vez. Vai ser a segunda vez. Como é que vai ser? Então, assim, ó, querendo ou não, a gente se preocupa muito com os outros. Só que a gente foi ensinado a fazer todo mundo feliz. E ninguém nos ensinou a nos fazer feliz. Tipo, eu vou me priorizar, eu vou ser feliz, porque a partir do momento que eu estou feliz, eu derramo essa felicidade em quem está no meu caminho. A minha filha vai ter uma mãe muito mais feliz, realizada e preenchida se eu me libertar disso aqui que não tá bom para mim. Quando eu entendi isso, porque eu passei assim, ó, vou esperar ela fazer 8 anos, vou esperar ela fazer 9 anos, vou esperar ela fazer 10 anos, vou esperar ela fazer 11. Eu cheguei a cogitar ela fazer 18 anos. Que aí, quando ela fosse para a faculdade, eu cheguei a cogitar. Depois eu cogitei quando ela for debutar. Que daí, quando a gente for debutar, vai ficar aquela saia justa, todo mundo lá debutando. Tudo isso eu pensei. Até que eu me dei conta que nunca vai ser hora. Os filhos querem os pais juntos. É dolorido uma separação. O filho vai sofrer de qualquer jeito. Então, torna isso mais fácil sendo amigo da pessoa que viveu contigo tantos anos, para criar essa criança estruturada e feliz. E faz isso da maneira mais amena possível, mas resolve. Não fica infeliz para preencher protocolo. Só que eu estou falando aqui, parece que é fácil, mas não é. Não, Ele levou 8 anos. É um grande desafio. É muito desafiador. É uma e tu decisão. fica marcado. Tu vai ficando marcado. Só que eu me surpreendi. A enxurrada, imagina que tem 95 mil pessoas no meu Instagram. Eu comunico que faço um texto com aquilo que eu estou sentindo. E aí eu falo sobre essas questões. Eu achei que iam descer de pau em cima de mim. Eu fiquei surpresa porque foram assim, ó, eu recebi, em média, quase 100 mensagens de mulheres dizendo que estão sofrendo porque elas não conseguem virar essa chave. Porque o que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? Só que é o memento mori. Lembre-se que vai morrer. Tua vida vai acabar. Tu tem a obrigação de estar feliz no teu trabalho, na tua vida pessoal, para te transbordar felicidade nos teus projetos, para te ter brilho no olho naquilo que tu faz. Porque senão tu vira um zumbi no piloto automático, fazendo o que todo mundo quer, menos o que tu quer. Aí tu pega e vai no trabalho, dá aula de português, que tu odeia, mas foi o que tem, é o que tem para o momento. E tu não para pensar que tu pode fazer diferente, ajustar, ver o teu setênio, ver a tua característica pessoal, a tua potencialidade e jogar a tua vida. Não tem nada mais importante que a tua vida para ti. Então as pessoas, elas terceirizam a vida. Não, deixa para o outro resolve para mim. Ah, o que tu acha que eu tenho que fazer? É tu que tem que achar, a vida é tua. Tu vai desagradar um monte de gente. De alguma forma, tu vai sempre desagradar alguém, né? Meu pai agora, não tá nada feliz. Agora é lindo quando tu toma uma decisão, tá? Tu enfrenta as consequências dessa Sim. decisão, tu colhe os frutos dessa Sim. decisão, Sim. Tá? E é lindo quando tu consegue, a partir dessa decisão e das consequências da tua decisão, estar vivo, estar Sim. viva, né? E o que é estar vivo para cada um, né? Talvez para aquela professora de português, tu trouxe vida mais vida para a vida dela, para a vida dela. Tá morto há muito tempo, só tá vivo. Tá sobrevivendo, né? E é algo assim que é muito lindo esse movimento da gente ouvir uma história, né, ouvir um relato, seja de sucesso ou fracasso, ou de força, coragem ou vulnerabilidade. É lindo a gente ouvir as histórias e a gente entender que somos humanos, as coisas que passam na nossa cabeça e aquilo que muitas vezes
pode ser uma decisão que leva anos para tomar, ou uma decisão que foi tomada muitas vezes no impulso. É parte do processo de estar vivo, né? E eu vejo no empreendedorismo uma necessidade da gente tomar muitas decisões e dessas decisões, algumas delas vão ser assertivas e vão produzir frutos positivos, outras vão parecer assertivas e vão trazer frutos não tão... Mas sempre aprendizado. Mas um aprendizado lindo, eu tô né? perdendo a voz, tu viu? Eu comecei com voz, tô terminando sem voz. E assim, ó, o nosso podcast poderia durar dias, né? Porque se a gente pegasse cada uma das portinhas aí que a gente, até algumas delas a gente só passou e nem abriu, aí tem muitas oportunidades de conversa, projetos lindos que, inclusive esse projeto que tu está hoje é um projeto que eu quero que tu vá me mandando e vá compartilhando para a gente, em breve, poder falar desse movimento de educação empreendedora que está aí para transformar a realidade de uma parte importante do nosso estado, que tem essa vocação para o agronegócio, tem essa vocação para o campo, que é um pilar da nossa economia e que é um pilar da economia mundial. Sim. Né? E tão pouco conhecido por nós mesmos aqui, que estamos no Rio Grande do Sul, somos dependentes economicamente do agronegócio e muitas vezes não valorizamos essa importante fonte de renda, riqueza. E que movimenta muita coisa. Muita coisa. Então eu quero que tu venha falar novamente especificamente disso. A gente, o ano que vem, vai ter um olhar aí voltado para essa questão do agronegócio, do campo, porque eu sei que o Brasil reconhece essa importância do Rio Grande. Eu estou falando do Brasil de uma forma generalizando mais o povo até do que governo, do que... nisso. Não precisa, né? Não, porque eu sou muito da educação empreendedora. Mas assim, ó, que não tem a ver, né, com... Enfim, vamos pular essa parte. Mas assim... que eu quero te dizer, tô perdendo a voz antes que eu perca a voz. Eu quero deixar uma mensagem para as pessoas sobre o texto do Roosevelt, da Arena. Tu chegou a ler? Cheguei a ler. O empreendedorismo é isso. O empreendedorismo é quem se dispõe a ir para a arena. Sujar a cara de areia, dar a cara para bater, levar chicotada, levar espadada, levar o que for. Mas a gente só tem que ouvir quem entende de arena. Porque a grande maioria das pessoas está na arquibancada comendo pipoca e querendo que tu se ferre na arena. Então, tu simplesmente não escuta quem está na arquibancada. Quem entende da arquibancada nunca vai entender da arena. Quem entende da arena se reconhece e se respeita. Quando tu vê um empresário falindo, tu reconhece, tu honra aquele empresário, e quando ele abre um novo negócio, tu vai lá prestigiar aquele negócio porque tu sabe o que é estar na arena. Então, tu vai lá prestigiar, tu torce por ele, tu chama a gente para ir no negócio dele, porque tu entendeu de falência também, mas tu sabe que tu levanta. Tu sabe que tu tá na arena e que tu é digno de estar na arena. Enquanto isso, 1000 papagaios estarão na arquibancada. Não dá nem para a gente escutar, porque quem está na arena não escuta. Quem está na arquibancada. Essa é a mensagem que eu quero deixar para quem está pensando em empreender. Para quem, nesse momento, não sabe o que fazer porque a conta não está fechando. Para quem está pensando trocar de negócio. Ou para quem está numa encruzilhada da vida que não está vendo como que sai daquela coisa, sabe? Não está tendo clareza. Então, tem horas na vida que tu dá um passo para trás, tu tem que sair da ilha para ver a ilha, né? Tem que dar um passo para trás para se enxergar no contexto, ver o que é importante para ti. Entender que tu muda, que a vida é feita de ciclo.
e que talvez um ciclo esteja terminando, e que tu precisa abrir mão, soltar para vir outro novo ciclo. Isso vale não só para o empreendedorismo, mas para a vida. Então, eu quero sair daqui hoje deixando essa mensagem, porque às vezes parece que não tem saída, mas tem. E digo mais, o medo nos paralisa, tá? Então, eu vou trazer uma analogia que eu uso para minha vida, que é o seguinte: tu tá com medo, tu tá na areia da praia. E para te passar, tu quer surfar. Mas para te passar aquela primeira ondinha, que vem as primeiras ondas, tu vai ter que passar com a prancha e tu não vai conseguir chegar no mar calmo, de cara. Tu vai ter ondas vindo em cima de ti, tu vai tomar água, tu vai virar uma cambalhota, vai ser difícil. Então, muitos ficam com o pezinho na areia e não encaram. Mas tu quer chegar do outro lado, é o sonho da tua vida, chegar do outro lado, no mar calmo, com a tua prancha, para poder só ficar flutuando. Tu não quer surfar, tu quer só ficar flutuando. Requer coragem. Requer aguentar tomar água e virar cambalhota umas 1000 vezes. Mas a hora que tu consegue chegar no mar calmo, tu olha assim, tu diz assim, valeu. Valeu todo o sacrifício, valeu a dor, valeu as bufetadas que eu tomei da vida, mas eu cheguei onde eu queria. E aí tu pode morrer feliz, porque tu teve coragem. E a grande maioria dos estudos que a gente tem das pessoas que morrem, que estão em fase terminal, e aí tem um estudo de entrevistas com as pessoas que estão assim já prestes a morrer, e perguntam: o que tu se arrepende de não ter feito, que não dá mais tempo? A grande maioria respondeu que gostaria de ter tido coragem. Então, eu desejo coragem para todo mundo. Gratidão. É uma mensagem poderosa, é um transbordo lindo, e fica, então, esse registro aqui no nosso podcast dessa mulher extraordinária, né, que por onde passa conquista, né? Conquista, e nos conquistou aqui no podcast. Gratidão, tá? E tu que ficou até o final aí, deixa o teu gostei no episódio, compartilha com alguém, né? Se inscreve no canal e nos encontramos na sequência. Que Deus te abençoe. Gratidão, Renata. Abençoe a todos nós. Muito obrigada. Maravilha. Gratidão.